O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, Donald Trump, disse hoje que o ataque de Israel ao Líbano não está incluso no acordo de cessar-fogo com o Irã e que os ataques são uma questão separada. O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz hoje, teve consequência justamente por conta dessa ofensiva de Israel contra um grupo, contra o Hezbollah. Enquanto isso, o Pentágono afirma que militares estão de prontidão no Oriente Médio para garantir que o acordo com o Irã seja cumprido. A correspondente Priscila Asbeck fala ao vivo dos Estados Unidos, Nova York. Priscila Asbeck com a gente agora, trazendo as últimas atualizações. Priscila, a grande dúvida é se esse ataque específico ao Líbano de Israel tem potencial para frear as negociações. Exatamente, Tainá. E Donald Trump se manifestou sobre isso. Ele concedeu uma entrevista por telefone à rede PBS, uma rede americana, e nessa ligação ele falou que o Líbano não foi incluído no acordo por causa do Hezbollah. Ele disse, inclusive, que os ataques de Israel ao Líbano seriam uma escaramuça separados, ou um termo skirmish, ou seja, falando que seria um confronto, mas minimizando um pouco esse confronto entre Israel e Líbano e dizendo que essa seria uma questão separada e que eles não foram incluídos no acordo, e falou que isso também vai ser resolvido e que está tudo bem. Mais cedo, também fontes que conversaram com a CNN disseram que Israel tinha concordado em suspender os ataques ao Irã, mas Trump teria dado aval para que Israel fizesse e mantivesse os ataques ao Hezbollah no Líbano. E essa declaração de Donald Trump contradiz o que disse o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, que ontem à noite, nessa terça, ele disse que o Irã e os Estados Unidos, junto com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todos os lugares, incluindo o Líbano e outras regiões. Depois dessa fala do primeiro-ministro paquistanês, o Israel se manifestou dizendo que rejeitava essa visão e que os ataques no Líbano continuariam, lembrando que Israel já estava se opondo, isso segundo fontes que conversaram com a CNN, a um acordo de cessar-fogo nesse momento, porque Israel queria manter os ataques e manter a guerra para conseguir atacar ainda mais profundamente o Irã e manter também os ataques ao Líbano. E aí, uma nova declaração nessa quarta-feira, o primeiro-ministro do Paquistão disse que está preocupado com o fato de ter sido informado sobre essas violações ao cessar-fogo. E também houve, inclusive, apurações com fontes do governo iraniano, foram feitas pela CNN, que dizem que o governo iraniano já está denunciando essas violações de Israel do acordo de cessar-fogo e estaria já planejando algum tipo de resposta. Uma dessas fontes que conversou com a CNN disse que o Irã está trabalhando na sua resposta e disse que ou os Estados Unidos não conseguem controlar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ou eles concederam liberdade de ação ao regime sionista. Uma outra fonte também falou que se os Estados Unidos não conseguem controlar o seu cão de guarda na região, se referindo a Israel, o Irã irá excepcionalmente ajudá-los nessa questão e pela força. Portanto, fontes do governo iraniano, do regime islâmico, então, falando sobre essa violação e também falando que os Estados Unidos não estariam conseguindo controlar o seu cão de guarda, se referindo a Israel. E mais cedo também, Tainá, houve uma coletiva de imprensa que foi concedida pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth. Ele falou sobre uma vitória esmagadora e histórica da Operação Fúria Épica, falou que os Estados Unidos dizimaram as Forças Armadas do Irã, as deixaram ineficazes, mas há informações de inteligência dos Estados Unidos, segundo fontes que conversaram com a CNN, que apenas metade da capacidade de lançamento de mísseis do Irã foi afetada, ainda outra metade estaria intacta. E também Hegseth foi questionado sobre a capacidade nuclear do Irã e se os Estados Unidos teriam conseguido reduzir essa capacidade nuclear, e ele disse que isso vai ser conversado com as autoridades iranianas e que, se for o caso, os Estados Unidos vão atrás desse urânio que possivelmente estaria ainda em instalações subterrâneas no Irã, e disse que é inegociável o Irã não ter essa capacidade nuclear. Mas é algo que fica
no ar também porque há informações também da inteligência americana, segundo essas fontes que conversaram com a CNN, de que o Irã teria conseguido manter sim uma boa parte da sua capacidade nuclear ou do urânio escondido em instalações subterrâneas. A gente vai ouvir então o que disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. In less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. We untied just a fraction of our strength, and Iran suffered a devastating military defeat.